Oi, turminha do Pré-1, tudo bem com vocês? Vamos falar mais uma vez sobre os sapos na aula de hoje. Primeiro, nós vamos falar sobre um trava-língua do sapo. Um trava-língua é um texto, é um conjunto de palavras que rimam e que são difíceis de falar exatamente por isso. Então, preste atenção nesse trava-língua e depois na sua casa, com a sua família, tente falar rápido igual o professor. Olha só. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo do sapo soltando vento. E aí, você viu? É muito difícil falar um trava-língua rápido. Você tem que treinar bastante, porque quando você fala as palavras, como elas têm rimas, como elas têm letrinhas parecidas, na hora de falar, você pode confundir uma palavra com a outra. Agora nós vamos ver 3 palavrinhas que rimam no trava-línguas do sapo. A palavrinha sapo, a palavrinha saco e a palavrinha papo. O que será que elas têm de parecida? Lembre que o professor explicou para você que a palavrinha que rima é aquela palavrinha que tem as últimas letrinhas parecidas. Vamos olhar primeiro a palavrinha sapo. A palavrinha sapo, ela tem 2 pedacinhos. Ela tem o pedacinho sa, que é quando a letrinha S dá a mãozinha para a letrinha A, e ela tem o pedacinho po, que é quando a letrinha P dá a mãozinha para a letrinha O. O que o sapo tem de parecido com o saco? Sapo e saco começam com sa, o pedacinho sa. Então, por isso que quando você fala o trava-língua, você pode falar sapo ao invés de saco, ou saco ao invés de sapo. E as palavrinhas sapo e papo? O que será que elas têm de parecido? Se você olhar para o finalzinho do sapo e do papo, você vai ver que as duas terminam com po, com o pedacinho po. Lembra que para formar o pedacinho po, eu preciso que o P dê a mãozinha para a letra O. E agora, vamos ver o que elas têm de diferente? Primeiro vamos comparar as palavrinhas sapo e saco. A gente viu que sapo e saco começam com sa, que é o pedacinho que é formado pelas letrinhas S e A. Mas o que elas têm de diferente? O que é diferente nas palavrinhas sapo e saco é o final delas, porque sapo termina com P e O e saco termina com C e O. Sapo termina com um pedacinho po e saco termina com um pedacinho co. E agora vamos ver o que tem de diferente nas palavrinhas sapo e papo. Bom, a gente viu que sapo e papo terminam com po, que é quando a letrinha P e a letrinha O dão as mãos. Mas o que sapo e papo tem de diferente? O que as duas palavras têm de diferente é o seu começo, porque sapo começa com sa, que é quando o S e o A dão as mãozinhas, e papo começa com pá, que é quando o P e o A dão as mãozinhas. E agora, para a gente terminar essa aula, você tem uma missão. Você precisa ajudar o nosso sapo a chegar na pedra. Para ele chegar na pedra, ele vai precisar se equilibrar nas folhas da Vitória Régia, que é uma planta muito legal que aguenta o sapo pular em cima dela sem afundar. Então, ligue o tracejado do sapo, ligando cada pontinho para ele chegar na pedra, e boa atividade para vocês!